texto de Êxodo 3 traz para a gente verdades e exemplos maravilhosos para a nossa caminhada com o Senhor. Esse texto tem queimado no meu coração mais de um ano, creio. Sim, já tem mais de um ano. E eu gostaria de compartilhar com vocês. É um texto simples, conhecido de todos, mas eu sinto que é tempo da gente se aproximar, né? É tempo da gente buscar conhecer a face do nosso Deus. E não somente querer as bênçãos do Senhor, querer que Ele mude o sistema, mude as estações. É tempo de nós buscar a presença dEle e o que Ele quer, né, para o nosso dia a dia, qual é a vontade dEle real para a circunstância atual que nós estamos vivendo. Porque nem todas as circunstâncias o Senhor muda. Há circunstâncias que o Senhor diz que somente vai nos dar graça para suportar. Há circunstâncias que Ele muda repentinamente. Há circunstâncias que Ele nos dá estratégia de sair delas. Mas só no lugar secreto, no lugar de intimidade com o Senhor, nós vamos poder alcançar a resposta necessária para o tempo que nós estamos vivendo, ou a situação que estamos querendo vitória, né? Ou outra coisa. Esse texto aqui de Êxodo 3 mostra, inicialmente, um Moisés que buscava a Deus, que buscou a Deus por uma curiosidade. Deus despertou em Moisés a curiosidade. Mas só que Moisés, ele não ficou nesse sentimento, ele avançou no conhecimento de Deus. Moisés chegou ao ponto de ver o Senhor de costas. Ele passou 40 dias de jejum no monte para receber do Senhor revelações tremendas, inclusive os 10 mandamentos. Então foi um homem que não se conformou com o início de conhecimento. Ele avançou no conhecimento de Deus, como diz em Oséias, Oséias 6, se não me falha a memória. Corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? E no texto de Provérbios, também eu não me lembro o capítulo nem o versículo, mas eu lembro do texto, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até se tornar dia perfeito. No início da minha caminhada, o Senhor me falou sobre esse texto, que a caminhada do justo, ela vai sendo conquistada. É aos poucos que nós vamos conhecendo ao nosso Deus, né? É como a luz da aurora, ou seja, a primeira luz do dia. É uma luz tímida, mas fria, uma luz que não tem tanta potência. Mas quando chega o meio-dia, a luz, né, já toma toda a sua expansão e é o dia perfeito. E assim é a nossa caminhada com Deus. Aos poucos. E nós vamos conhecer realmente quem Ele é naquele grande dia que o Senhor se manifestar para todos nós. Mas nós temos que seguir nessa caminhada de conhecimento em Deus. E Moisés ali naquele deserto, ele foi ao Monte Horebe. Monte é lugar de sacrifício. Para nós alcançarmos um extraordinário de Deus, um entendimento maior de quem Deus é necessário também de nós um sacrifício, né? Sair da rotina. Se você ora 1 hora, aumenta um pouquinho mais, vai aumentando aos poucos, faz um sacrifício para o Senhor, busca na sua rotina um tempo para Deus, porque o Senhor quer de nós essa resposta. No versículo 2, vemos que apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Observe aqui. Só que Moisés, no versículo 3, fita os seus olhos para a sarça, que não se queimava, que não se consumia. Mas ali estava o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, sempre que na palavra do Senhor está escrito esse termo, anjo do Senhor, não é um anjo qualquer, né? Não era um anjo qualquer, era a presença do próprio Jesus, né? Da divindade. Então ali estava o anjo do Senhor naquela sarça, só que os olhos de Moisés fitou para o sobrenatural, para aquela sarça que não se consumia. E naquela curiosidade, ele avançou e o anjo do Senhor bradou o nome de Moisés, mostrando que quando nós tomamos uma decisão de seguirmos a Deus, né, não importa o início da sua intenção. Talvez nós estamos buscando ao Senhor
para a libertação de um filho, para a liberação de um sentimento de ansiedade, de depressão, de uma circunstância difícil que estamos enfrentando. Mas que não fique só aí essa busca, que essa busca seja tão profunda que te leve a querer conhecer o coração desse Deus, da sarça, que Moisés avançou nesse sentido. Inicialmente, ele foi despertado por uma curiosidade, mas depois ele chegou a um conhecimento em Deus que nós vemos, e muitos de nós, né, até invejamos a forma que Deus se manifestou para Moisés. E outra coisa interessante é que quando Moisés foi até aquela sarça que não se consumia, ele pôde perceber que não era da maneira que ele decidia. O próprio Deus falou para ele: tira o sapato dos teus pés, no versículo 4. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aquela terra era uma terra qualquer, mas no momento que a presença de Deus estava ali, né, no momento que a presença de Deus começou a se manifestar naquele lugar, aquele lugar já não era o mesmo, se tornou santo. E Moisés tinha que respeitar, tinha que tirar os sapatos dos pés. Os sapatos tinham uma grande simbologia para o povo daquele período histórico, né? Tinha um sentido. E o Senhor mandou que ele tirasse os sapatos dele, mostrando autoridade. Olha, quem manda aqui, Moisés, não é você, sou eu. Tira os sapatos dos teus pés. Talvez você parou de seguir no conhecimento de Deus porque ele te pediu algo. E aí você achou, não, até aqui então. Mas Moisés, ele avançou, ele tirou, ele obedeceu. E quando ele obedeceu, nós vemos que Deus se manifestou e se revelou para ele. Mostrou a identidade de quem era e também deu identidade para Moisés. No conhecimento de Deus, ele vai nos dar também identidade. Ele vai mostrar para que fomos chamados, de onde viemos. Ele vai trazer em nós um sentimento forte de identidade. Talvez você esteja pensando, para que eu existo? Qual é o meu chamado? O que eu devo fazer? Você só vai alcançar esse entendimento lá, nesse lugar de submissão a Deus, de conhecimento em Deus. E aí você vai ver que ele vai se revelar para ti e vai determinar o que ele tem para a sua vida, de forma, né, que o Senhor tem chamado coletivo e também tem chamado individual para nós. E depois que Deus se revelou para Moisés, ele deu uma missão para ele, né? No versículo 7. Ele fala da dor do povo de Israel que estava sendo perseguido por seus opressores. E Deus dá a Moisés uma missão. No conhecimento de Deus, não é algo que nós temos que reter só para nós. Nós temos que passar para outros. Deus vai se manifestar para ti, não para você conter esse conhecimento, mas que você passe para outras pessoas. Tudo que o Senhor faz em nós é para nós, né? Não é só para um. Deus é um ser coletivo. Deus é um ser de intimidade, é um ser que nos conhece individualmente, mas é um ser que quer se manifestar no meio de cada indivíduo de forma que todos, né, possam alcançar, que todos possam experimentar. Por isso o Evangelho é para todos. Por isso, na própria oração do Pai Nosso, né, ele fala: Pai Nosso, o pão nosso. Deus é um ser que quer se manifestar de forma gradual para nós e através do conhecimento que ele nos dá, fazer com que nós também o façamos conhecer a outros. Tá? Espero que você tenha compreendido. Esse texto não dá para falar toda a extensão dele, mas esse ponto aqui já seria, eu acho, né, que já dá para você entender um pouco de como o Senhor, ele quer que alcancemos esse coração de seguir buscando o conhecimento dele. Pouco a pouco, cada dia você separa um tempo ao Senhor, medita na palavra dele, ora, conversa com o Senhor suas fragilidades, expõe ao Senhor os seus pecados e busque o Senhor de todo o seu coração, porque ele tem coisas grandiosas para realizar por meio de sua vida.